Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 249. Então a sequência, né, da teoria das manifestações físicas, livro dos médiuns. Então é só você procurar a questão de número 73 agora. E Kardec diz assim, ó: desde que se tomaram conhecidas. Não, voltando, errei. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, né? Então, desde que se tornaram conhecida a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, né? Olha só para você ver, as propriedades do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los. Isso tudo aqui ocorreu naquela época, foram estudados esses fenômenos espíritas, todos foram estudados por Allan Kardec, e também esses fenômenos espíritas aqui, eles não ocorreram só em França, não. Eles ocorreram no mundo todo, mas quem estudou a razão, quem estudou os fatos, quem separou o joio do trigo foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu, desde quando nasci nessa atual existência aqui no corpo físico, eu tenho conhecimento desses fatos. Então, eu acredito que eu, na época da Inquisição, e também na época, há 2000 anos atrás, em Roma, porque nós nos encontramos em 2022, eu seria um candidato fortíssimo à fogueira, a ser devorado pelos animais, leões, né, tigres, panteras. Por quê? Porque eu vejo, eu ouço, eu falo com os espíritos, eu vejo seres. Pode adiantar a papelada lá no Sanatório Gedor Silveira, não tem problema não. Eu me comunico com seres de outros planetas, o que as pessoas há muitos anos, eles ficam discutindo a respeito de OVNIs, né? Essa palhaçada aí toda a respeito de OVNIs. Eu tenho um bom relacionamento com esses seres, desde quando criança. Mas você fala palhaçada por quê? Não, porque eles inventam assim tanta coisa, sabe, que no final da história dos OVNIs, tudo não passa-se de uma teoria, de uma mitologia. E sendo que de mitologia não existe nada. A existência dos OVNIs é fato. É fato.
crê quem quer, ninguém é obrigado a crer. Mas eu me comunico com eles. Eu estou em determinado lugar, dentro de casa, e através da telepatia, eles entram em contato comigo. Estamos passando agora. Eu saio lá fora, deparo realmente com eles, eles passam, me cumprimentam e vão embora. Qual é o problema? Então veja bem, na Inquisição, se eu dissesse isso, há 2000 anos atrás, se eu dissesse umas coisas dessas. Mas é interessante, né? Mas você está falando do assunto aqui? Sim, não estou fugindo, não. Eu estou usando o que me acontece de acordo com o relato aqui de Kardec. Você entendeu? Porque é interessante. Nós já tratamos disso em outros livros, em outros vídeos. Se a pessoa faz parte do clero, tudo o que lhe acontece é tido como, por exemplo, fulano é paranormal, o padre tal é paranormal, né? Isso é milagre, isso é miraculoso. Como nós já narramos já o caso de São Cupertino, né? Não vamos narrar mais. Aquelas 3 crianças que viu aquele fantasma lá de Fátima, aquilo lá é fato. Aquilo lá não é milagre. Aquilo lá não é aparição de Nossa Senhora. Aquilo ali foi um espírito que apareceu, porque aquelas 3 crianças tinham vidência. Agora, aquelas mensagens que foi transmitida ao espírito às crianças, né? Que foi transmitida às crianças, aquelas mensagens não são fatos. Aquelas mensagens são apócrifas. E você sabe que apócrifa são mensagens charlatãs. São mensagens falsas. Porque bons espíritos, os bons espíritos, eles não aparecem para divulgar, perdão do termo, eles não aparecem para divulgar desgraça. Eles não aparecem para divulgar desgraça. Não, de forma alguma. Quando se manifestam, quando eles aparecem, através de pessoas sérias, dotadas de dons mediúnicos sérios, eles podem até aparecer, eles podem até se comunicar, mas jamais eles ostentam nomes assim de vultos, de celebridades. Jamais. Então, quando eles aparecem para dizer mais ou menos assim: vamos orar, rogamos a todos que se unam, que orem uns pelos outros, vamos nos unir em pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus, mesmo assim, por nos encontrarmos num mundo de provas e expiações,
onde, graças a Deus, todos nós estamos tendo a oportunidade de saldar os nossos débitos perante a contabilidade divina. Então vamos pensar da seguinte forma: um espírito de luz que não há necessidade de aparecer mediante essas situações, mas ele aparece a um médium vidente. Então mediante esse processo do Covid, né? 2019 até 2022, mais ou menos, mas ainda vai até lá o ano 2025. Então, um espírito de luz, se é realmente um espírito de luz, ele aparece àquele médium vidente e diz assim: olha, vamos ter paciência, vamos nos unir através das orações, vamos agradecer a Deus, a Jesus, vamos agradecer o fato da humanidade estar tendo a oportunidade do espírito, do eu de cada um, estar tendo a oportunidade de saldar perante a contabilidade divina os débitos de existências passadas, graças à misericórdia do Pai. Nós sabemos que não é fácil para aqueles que ficam e nem para aqueles que partem desse mundo físico, mas é a lei de causa e efeito, de ação e reação, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros, já que o mundo encontra-se assim na expectativa da guerra física, né? Porque, lamentavelmente, mesmo assim, nós ainda temos que agradecer a Deus, a Jesus, pela guerra. Porque há 2000 anos atrás, a humanidade escolheu a guerra. A humanidade escolheu tudo que não presta, quando foi colocado Barrabás e Jesus. E foi dito à humanidade: quem vocês querem que seja solto? Solte Barrabás e crucifique o Cristo. Então, a humanidade está desfrutando do que não presta, porque escolheu há 2000 anos atrás. Então, gente, o Espírito dizendo assim, quando é um Espírito do bem, então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, vamos ter paciência e tudo mais. Agora, eu já deparei com mensagens apócrifas de Dr. Bezerra de Menezes, através de alguns médiuns, que se você procurar, você vai encontrar no YouTube, né? Porque culpado não são os diretores do YouTube, porque não fere as normas do programa, mas esses médios deveriam estudar e tomar vergonha na cara. Eles deveriam estudar Kardec e tomar vergonha na cara, porque eles estão fazendo papel de palhaço ali. Eles estão permitindo charlatões, mistificadores, anticristos passar por Dr. Bezerra de Menezes ali, onde eu assisti uma mensagem, um vídeo, Dr. Bezerra de Menezes mais ou menos dizendo assim: todos nós nos compadecemos com o sofrimento de todos vocês. Lamentamos tudo o que está acontecendo, por isso devemos rogar a Deus e a Jesus, porque acreditamos que
O Covid é algo que a humanidade não merece. E se não merece, é um castigo divino, onde nós temos que rogar ao Pai que afaste do seio da humanidade esse castigo imerecido. Ué, tem alguma coisa errada aí, né? Um espírito de luz como o Dr. Bezerra de Menezes dizer isso? Isso é apócrifo. Mas não é um espírito que está se manifestando ali, é um espírito de porco. É um espírito de porco que está se manifestando. Ele é através de uma pessoa que não tem disciplina, que não estudou as obras de Kardec e que optou pelo misticismo, pelo animismo, pelo esotérico, pelo exótico. E o interessante é que muitos engravatados têm conhecimento desses fatos, mas ninguém faz nada. Ninguém fala nada. Ficam todo mundo caladinho. Sabe por quê? Porque são todos covardes. São todos covardes. O que as pessoas não sabem, deveriam ficar sabendo. Na época de Allan Kardec, existiu vários sistemas. Sistemas esses montados pelas trevas para poder combater o que Kardec estava fazendo. Era o anticristo reencarnado e também assessorado pelo anticristo que encontrava-se na erraticidade. O que muitas pessoas não sabem é que esses sistemas que existiu na época de Kardec eram nada mais, nada menos do que as trevas reencarnadas. E que, depois que Kardec codificou a doutrina dos espíritos, olha só para você ver, esses seres todos, é óbvio, desencarnaram e de volta à erraticidade, como antagonistas, reencarnaram no seio do espiritismo, principalmente no Brasil. Por isso que hoje 97% dos espíritas no Brasil são pseudos, são apócrifos, são charlatões. Agora, é preciso dizer que esses antagonistas de França e daquele movimento na época de Kardec reencarnaram e são eles que hoje se encontram no seio do espiritismo, no Brasil e no mundo, usando o nome do espiritismo para defamar o espiritismo, para deturpar o espiritismo. E é lamentável dizer isso. Muitos não diriam, né? Mas em muitas federações no Brasil, esses seres encontram-se nas diretorias dessas federações e, inclusive, na Federação Espírita Brasileira, muitos antagonistas daquela época reencarnaram e estão hoje no seio da Federação Espírita Brasileira, modificando as obras de Allan Kardec, modificando a literatura espírita. Se você pegar o Evangelho lançado pela Federação Espírita Brasileira agora no ano de... O último lançamento da Federação Espírita Brasileira e de outras federações, se você fizer uma comparação com os livros, o Evangelho, que foi lançado
há 50, 60, 70 anos atrás, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então eles estão enxugando as obras. O que é enxugar? Eles estão cortando as obras. Eles estão retirando a essência das obras espíritas. Mas esses são os antagonistas lá da época da codificação da doutrina dos espíritos, que reencarnaram no seio do espiritismo e hoje encontram-se na liderança de muitos grupos para deturpar as obras de Kardec. E o mais interessante é que estão conseguindo deturpar. Inclusive, tem um livro, Diálogo com a Sombra, de Hermínio Corrêa de Miranda, que lá tem... A pessoa vai ter que estudar esse livro. Estude esse livro. Lá tem um trecho quando os espíritos das trevas, eles deixam bem claro que eles têm um evangelho preparado para substituir o evangelho segundo o espiritismo aqui na Terra. Não acredita? Estuda o livro Diálogo com a Sombra. Diálogo com a Sombra, de Hermínio Corrêa de Miranda. Eles lá, os espíritos das trevas, relatam que eles têm um evangelho preparado para substituir o evangelho segundo o espiritismo aqui na Terra. E o mais interessante, esse livro, Diálogo com a Sombra, é editado pela Federação Espírita Brasileira. Agora, onde é que esses seres dentro da Federação Espírita Brasileira não raciocinam de que dentro da própria Federação Espírita Brasileira encontra-se os antagonistas do espiritismo, e nas outras federações espírita brasileira, nas outras federações de estados e dentro das casas espíritas que nunca optaram pelas teorias e sim pelas práticas, isso são todos espíritos charlatões, mistificadores, antagonistas que Kardec enfrentou naquela época, que voltaram a reencarnar no seio da doutrina dos espíritos. Até porque, se as pessoas tiverem um pouquinho de paciência e estudar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo a respeito dos negros no Brasil, não sei se é dos negros ou dos escravos no Brasil, você vai perceber que Ismael vai até Jesus para encontrar uma solução para os problemas que estavam ocorrendo aqui no mundo, aqui no Brasil naquela época. E você vai perceber que Jesus pede para Ismael ir nas regiões umbralinas mais profundas e retirar aqueles espíritos que há muito tempo lá se encontram e os reencarne no Brasil na condição de médiuns, na condição de espíritas. Lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lê Diálogo com a Sombra. Descer a lenha no que eu falo aqui é fácil. Difícil é estudar, né?
Por que as pessoas não estudam? Se as pessoas estudassem, não haveria necessidade de dizer aqui o que nós transmitimos. Mas é pelo fato de muitas pessoas não serem adeptas aos estudos, é que nós somos obrigados a dizer isso aqui. Já que outros são covardes, são hipócritas, né? São antagonistas e não fazem nada, a não ser querer manchar o nome do Espiritismo, aqui nós estamos aqui com a cara e com a coragem para quem quiser bater à vontade. É só estudar. Se as pessoas estudam, não há necessidade de falar o que nós aqui falamos, né? E onde nós sabemos que a responsabilidade é dos engravatados, mas o que os engravatados estão fazendo aqui no Brasil? A não ser só em busca de ovacionamento, né? De status e de tudo mais. Então nós vamos para o próximo vídeo.